vamos lá. O pessoal voltando aí. Ô, Fala, manda outra pergunta aí para você responder. Pronto, na sua opinião, qual a melhor forma e idade para manejar o adestramento do animal? Isso dos cavalos montados, é isso? Tá falando? Isso. Cara, olha só, a gente trabalha muito precocemente os nossos cavalos, né? O importante é o seguinte, o importante é a forma com que se trabalha. É mais importante do que quando que você começa a trabalhar o cavalo. Você pode começar a trabalhar o cavalo com 3 anos, de uma forma errada, e você vai causar lesão nesse cavalo. E às vezes você pega um cavalo aí com 2 anos e meio, às vezes até um pouco antes, e você começa a trabalhar esse cavalo através de uma série de exercícios de fisioterapia, que esse trabalho você vai estar ajudando o cavalo. Esse é o grande questão. Você fala assim, Cristiano, qual é a idade correta? 2 anos e meio? 3 anos? Pouca diferença faz. O importante é a forma que você vai que você vai trabalhar. Você tem que entender que um cavalo de 2 anos e meio é um adolescente de 16 anos. Um adolescente de 16 anos, qual é o tipo de serviço que um adolescente de 16 anos, 17 tem capacidade de fazer? O mesmo de um adulto? Não é. Então ele vai ter que ter toda uma adaptação para isso. O cavalo é a mesma coisa. O cavalo durante 2 anos, principalmente o cavalo que ficar a passo, ele é um cavalo totalmente rígido. É um cavalo que não tem nenhum tipo de flexibilidade, é um cavalo que não tem nenhum tipo de comando, de contato, não conhece a embocadura. Então você vai introduzindo isso no cavalo de uma forma gradativa, já introduzindo a teoria da pressão e alívio, fazendo os exercícios de fisioterapia, dando elasticidade no cavalo, começando a introduzir a reunião através do passo, fazendo o seu cavalo ter autocontrole na estação, fazer o seu cavalo descontrair o maxilar ainda em estação, antes de submeter esse cavalo ao passo ou à marcha. Só colocar o seu cavalo na marcha quando você já tem seu cavalo já na sua mão ao passo. Enquanto esse cavalo não tem nenhum tipo aí, não suporta a pressão de perna, não aceitou embocadura, não sabe descontrair, é um cavalo que ainda não aceita o contato da boca do cavalo, você não pode colocar um cavalo desse para marchar. Porque o que causa lesão do cavalo é o movimento repetitivo. É ficar treinando que o cavalo está careca de saber. E nego pega um cavalo hoje, vai para a estrada, dá 10 km no cavalo, fica rodando numa estrada dura para frente e para trás, treinando uma coisa que ele está careca de saber. A marcha é do cavalo. Você vai buscar, sim, condicionamento físico através de uma série de outros recursos. Galope, você alternar, trabalho de tiro, marcha alongada, passo alongado, tem uma série de recursos. Mas o que você tem que dar para o cavalo é a condição dele fazer o movimento da melhor maneira possível. Ele poder, esse cavalo se manter flexionado, esse cavalo se manter engajado, e ele ter uma condição física para isso. Se você tem essa noção de adestramento, aí você pode pegar um cavalo de 2 anos e meio e trabalhando aí 3, 4 meses no seu cavalo, começar a fazer as transições e seu cavalo nunca vai ter problema nenhum. Agora, você pega cavalo hoje, cavalo começou a montar hoje, daqui a 15 dias está fazendo poeira no sem registro, já metendo o sarrafo no cavalo numa pressão danada, e aí o cavalo totalmente ainda sem descontração, invertido, já numa velocidade completamente alta, treinando o cavalo na estrada, repetindo aquele movimento aonde a região ostendina do cavalo ainda não está formada, o boleto ainda está aberto, o cavalo ainda tem toda uma fragilidade de tendão muscular e óssea, e aí começa a botar o cavalo para ficar repetindo, batendo o tempo todo no solo duro, com uma ferradura, sem nenhum tipo de proteção. Isso é o problema. Então, se você vai pegar um cavalo, vou montar meu cavalo com 5 anos de idade. Se você montar com 5 anos de idade e montar errado, seu cavalo vai durar muito pouco. Agora, se você pega seu cavalo com 2 anos e meio e você começa a dar a condição física do cavalo, de flexão, de alongamento, de ele começar a sustentar a musculatura, e você ir fazendo as transições gradativamente, conforme ele for assimilando os movimentos, você vai ter cavalo pro resto da vida. Agora, toda a questão é da forma e não do tempo. Correto. E aí, muitas vezes também os proprietários ficam naquela ansiedade de ver resultados do seu animal, né? E aí começa a jogar em prova, e aí só vai perceber isso lá no futuro, que vem as consequências. Henrique, e eu te falo que os criadores, os proprietários hoje são os grandes responsáveis por isso, porque o peão, ele tem que defender o emprego dele. O cara come um cavalinho hoje,
E aí o cara, daqui a 15 dias eu quero levar meu cavalinho na poeirinha. O peão, ele tem que sentar o pau no cavalo, porque senão ele manda o cara embora. E ele, muitas vezes, até contra gosto, vai trabalhando o cavalinho no jeito aí, se chega lá o cavalo formal, ou cansa, ou o cavalo apaga, o patrão vai cair de pau em cima dele. Então o que o cara faz? Para tirar o dele da reta, ele joga para cima do cavalo. Então tem que ter uma consciência do proprietário. Entendeu o seguinte, que, porra, pressa, nesse início, se o cavalinho é bom, cara, calma. Agora, o problema é esse. Esse aí é cultural, não é nem questão de... Mas já melhorou muito, era muito pior. É igual eu vejo hoje, às vezes você vê um videozinho de um potro machador, e o cara bota, fala assim, primeira vez que passa a perna. Pô, o potro só falta falar no cabresto. O cara passa a cordinha no pescoço, o potro esbarra, o bicho está totalmente flexionado, e o cara fala, é a primeira vez que faz o pelinho. Pô, já fez 200 mil pelinhos já no cavalo, o potro com 2 anos, 1 ano e meio, o nego já está fazendo pelinho no cavalo. Se aí... for o primeiro daquela forma, vai ser o fenomenal. É tipo isso aí mesmo. Isso aí. Fala aí, tem outra pergunta aí.